Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o programa de alfabetização solidária, né, que iniciou na década de 90 e ganhou força maior no governo de Fernando Henrique Cardoso, certo? Como a própria proposta já diz, ela não tinha um viés simplesmente governamental, né? Na verdade, a educação de jovens e adultos ela sempre foi algo assim de cunho mais social, de modo que não só o governo se corresponsabilizaria por isso. Então a gente tinha tanto o apoio de instituições públicas como de instituições privadas, certo? Para o desenvolvimento das atividades que eram feitas para os jovens e adultos através do programa Paz. Esse programa ele tinha um forte apoiador que eram as instituições de ensino superior. Eles atuavam, né, as instituições, os IES, como uma espécie de supervisão geral em apoio aos municípios que aderiam ao projeto, certo? Então, as instituições de ensino superior foram fortes parceiras para o programa de alfabetização solidária. No início, a ideia principal era que esse programa ele reduzisse, né, os índices de analfabetismo nas regiões norte e nordeste. Mas ele teve, né, uma expansão tão grande, os resultados foram tão positivos que chegou até a África, algumas cidades da África, passando pelo centro-oeste do nosso estado, algumas regiões do sudeste, certo? Alguns estados do sudeste. E a duração dos módulos eram de 6 meses, né? Cada módulo era organizado em 6 meses. E um diferencial grande do PAS, que não tinha acontecido ainda na educação de jovens e adultos no Brasil, foi a formação de professores. Os professores, para atuarem, eles tinham que passar por um processo de formação. Os educadores, né, de maneira geral, continuavam sendo pessoas leigas, né, estudantes da comunidade de modo geral que tivessem interesse em auxiliar, mas eles passavam por uma formação. E tem uma fala muito interessante, eu gostaria de ler aqui para vocês, que fala o seguinte: a fase de capacitação dos educadores é, sem dúvida, uma etapa muito importante no programa. Pode-se mesmo afirmar que, nesse momento, é que o sucesso ou fracasso da alfabetização inicia, pois, muitas vezes, mesmo tendo concluído o curso de magistério, os professores dos municípios apresentam carências de conteúdo bem relevantes, né? Então, essa ideia da formação, de todo mundo estar alinhado, todo mundo estar falando a mesma língua, foi algo, assim, digamos, pioneiro através do PAS, certo? E aí, como era que se estruturava essa rotina, né, das aulas? Havia um coordenador municipal, e esse coordenador municipal geralmente era indicado pelo prefeito da cidade, e em 1999 entrou um assessor pedagógico, certo? Esse assessor pedagógico, ele era responsável por tudo. Ele era responsável desde o acompanhamento da parte pedagógica até a distribuição da merenda, certo? Então, ele ficava responsável por todas as atividades que envolviam o projeto, e eram esses assessores que tinham contato direto com as universidades para repassar todas as informações. Então, havia um processo de diálogo com as universidades, de avaliação, de envio de resultados, né? Era uma coisa muito bem estruturada e acompanhada, como a gente nunca tinha visto na educação de jovens e adultos ainda no Brasil. Havia um educador por turma, sendo que esse educador, pessoal, ele ganhava através do número de alunos que tinha em sua turma, e essas turmas elas podiam ir no máximo a 25 alunos, mas geralmente elas ficavam entre 12 e 15 alunos. E o valor, né, eu dei uma pesquisada, geralmente ganhava-se R$ 34 por aluno, certo? Também é algo, né, interessante que não havia anteriormente na educação de jovens e adultos, esse valor destinado por aluno, certo? Uma coisa muito importante também que eu não posso deixar de falar sobre o programa de alfabetização solidária é que a realização das avaliações eram periódicas. Seguia-se um calendário de avaliação para ver, né, os resultados de aprendizagem dos estudantes, certo? E o programa durou até 2002, né, que foi quando o presidente Lula assumiu a presidência, e ele reforçou as ações do PAS, mas aí através de outro programa que vocês vão dar uma estudada agora, uma lida agora através dos slides, certo? Qualquer dúvida a gente está à disposição aí através do grupo.